No vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorialzinho aqui sobre a fachada do Bicentennial Civic Center, que fica em Córdoba, na Argentina. Fala, parametrizados, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Dornella, sou colaborador aqui no Parametrizado. E hoje eu vou trazer para vocês esse tutorialzinho que vai ser super rico, super interessante e traz uma série de discussões bacanas para a gente sobre o conhecimento de Grasshopper, tá? Então, ó, se você se interessa por esse assunto, se você gosta de design paramétrico, tecnologia na arquitetura de modo geral, considere se inscrever no nosso canal, deixa um like aí no vídeo também, compartilhe o vídeo com pessoas que você acha que também se interessaria. E considere também seguir a gente lá no nosso Instagram, @parametrizado. A gente está sempre compartilhando novidades, atualizações, curiosidades por lá, interagindo com vocês também, tá? Então espalhe a palavra parametrizada por aí e bom tutorial para vocês. Bom, pessoal, o projeto é esse projeto aqui, que é o Bicentennial Civic Center, em Córdoba, na Argentina, né? Que é um edifício aí, feito pelo Lúcio Morini e pelo GGMPU, arquitetos aqui e tal. É um edifício, assim, que tem uma ideia bastante simples, assim, né? Mas de execução, digamos assim, né? Ousada. E, assim, eu acho que eu olhei para isso daqui e falei, é um exercício legal para fazer, para projetar no Grasshopper e tal, fazer um tutorialzinho. E é isso que a gente vai estar explorando aqui hoje, tá? A gente não vai fazer o edifício igual, tá? Não, a ideia, a proposta, né, do canal aqui não é a gente fazer o exercício, o modelo exatamente igual ao do projeto, mas vamos tentar fazer aqui mais ou menos nessa ideia, né? Qual que é aqui a proposta do projeto, qual que é a ideia por trás do projeto e tal, na geometria, tá? Então, vamos começar aqui o nosso exercício. Vamos abrir aqui o meu Rhino, tá? Com o meu Grasshopper. Começar aqui um modelo novo com vocês, abrir aqui minha visualização em perspectiva e vamos partir aqui para a ideia inicial toda do projeto. Primeira coisa, tá? Esse edifício, né, como vocês podem ver aqui, ó, ele aqui no arco dele, ó, tem essa planta dele, que é o seguinte, a gente entende aqui o seguinte daquela instalação ali. Ele no térreo, né, na parte inferior, ele é um quadrado aqui alinhadinho. Aí ele tem a torção de leve que chega até mais ou menos essa angulação aqui. E depois ele volta para aquela mesma posição original. Isso aqui no caso lá no alto, né, na cobertura dele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma base, um quadrado, tá? Exato, regular. Depois a gente vai ter uma torção com alguns ângulos, nem que chega a ser 45 graus. Depois a gente volta isso para o quadrado regular, para a posição original, igual na planta do térreo, tá? Então vamos voltar aqui para o Rhino e vamos pensar aqui, né? Como a gente cria um retângulo, um quadrado no Grasshopper. A gente pode usar o comando Rectangle, né? O componente básico aqui, para a gente criar uma geometria dessa. E esse componente Rectangle, ele cria a partir de domínios, né, aqui em X e em Y. A gente vê aqui que são intervalos numéricos, ó, de -1 a 1, né, e aqui o Y de -2 a 2. Isso faz com que o modelo aqui, ó, ele represente o retângulo a partir de um início, né, desse domínio aqui até o final dele. Então ele começa, ó, em -1x e vai até mais 1x. Ele começa em -2y e vai até mais 2y. Então, como que a gente poderia usar isso daqui para criar um quadrado, né, que seja regular, ou seja, ele vai ter as mesmas dimensões nos quatro lados, não vai ser um retângulo como esse daqui, e que vai ter esse plano aqui centralizado. Isso aqui não precisaria ter, mas só para simplificar aqui o nosso processo eu vou manter, tá? Então eu vou criar o retângulo a partir desse mesmo princípio aqui, que é centralizar. E para isso eu posso simplesmente usar o comando construct domain, tá? Que é o componente, no caso o construct domain linear, esse daqui, não o ao quadrado, tá? O linear, que é esse daqui, e eu vou usar a mesma medida para x e para y, porque eu quero fazer um quadrado. Como vocês podem ver aqui, ó, ele já criou de 0 até 1 esse quadrado aqui. Só que eu vou colocar dimensões diferentes dessa daqui.
E aí, para fazer com que seja a mesma distância no positivo quanto no negativo, eu vou colocar o componente negativo aqui antes, e o valor numérico que eu colocar no começo, por exemplo aqui um 15, eu vou colocar no negativo e esse negativo vai ser o meu A, e eu vou colocar o positivo, sem passar pelo negativo, aqui em B, tá? Dessa forma, olha só, eu tenho aqui ó, um quadrado que vem de menos 15 até 15, vai ter um total de 30, né? 30 metros aqui nessa unidade que eu estou trabalhando, e a mesma coisa no outro sentido, porque eu coloquei o mesmo domínio aqui para X e para Y, certo? Então, a ideia é essa, e com isso daqui a gente já tem a base do nosso trabalho. Aí agora, né, como eu falei para vocês ali, a ideia é a gente pegar esse quadrado e elevar com uma torção, certo? E no Grasshopper a gente faz o processo todo de acordo com o que a gente pensa aqui, né? Então eu posso primeiro mover, então eu vou usar aqui o componente move, vou mover esse nosso quadrado, tá? No eixo Z, tá? Então eu posso criar aqui um unitário Z, olha só. Vou conectar aqui ó, no vetor, no deslocamento do move, e o tanto que eu vou deslocar isso daqui é arbitrário, tá? Eu tô colocando aqui valores que eu testei aqui previamente para ver se fazia sentido proporcionalmente, mas a gente pode pensar aqui, por exemplo, em 25 metros, né, de elevação aqui. Então daria esse deslocamento aqui pra gente. E aí, esse retângulo deslocado eu vou rotacionar, tá? Utilizando o comando rotate, vou rotacionar em torno do plano central. Por isso até eu queria manter esse centro aqui, para não precisar ficar criando centro de coisa, referenciando, já tá tudo aqui centralizado, é só usar o domínio. Então eu vou pegar aqui, ó, esse retângulo que eu movi, colocar no comando rotate, aqui em ângulo, tá? Eu vou precisar colocar o componente radians, tá? Que é para converter a rotação para radianos. Eu poderia também clicar com o botão direito aqui e colocar degrees, mas colocando aqui explicitamente o que eu estou fazendo, eu acho que sempre é a forma mais fácil de explicar. E aqui a rotação eu vou ter de 0 a no máximo 45, né? Porque não chega nem a 45 graus a nossa rotação ali. Então eu vou colocar até 45, que é dessa forma a gente vai ter, olha só, essa rotação aqui acontecendo. Se a rotação for de 45, vai ficar dessa maneira aqui, ó, a rotação máxima. Mas naquele projeto ali é mais ou menos uns 35 graus, eu diria. Eu não sei, tá? Não tem essa informação no projeto. Mas diria assim uns 30, 35 graus, tá bom? Então a gente vai deixar aqui mais ou menos assim. E agora a gente já pode pensar numa maneira de como a gente pode criar aquelas faces lá do projeto. Novamente vamos dar uma olhadinha aqui no projeto para a gente entender aqui a lógica dele, né? Então você imagina que aqui é um quadrado, né, aqui na base, e aqui em cima outro quadrado. Aí vocês observem que as faces aqui, ó, não são quadrados, né, são dois triângulos que conectam aqui, ó, a parte de cima, a face de cima do quadrado. Esse aqui seria aquele quadrado que a gente rotacionou, tá? A gente ainda não criou o topo aqui em cima, eu tô criando essa parte intermediária. Seria essa superfície aqui, ó, esse segmento do quadrado até uma ponta do quadrado de baixo. E aí, o segmento no quadrado de baixo até a outra ponta no quadrado de cima. Então, fazendo dois triângulos para cada uma dessas faces. Como que eu poderia reproduzir uma ideia como essa aqui no Grasshopper, tá? Eu vou ocultar aqui o preview daquele quadrado que eu desloquei e vamos pensar aqui. A forma como eu optei aqui, teria várias formas de a gente fazer isso, né? Novamente, tá, gente? O Grasshopper, ele não tem uma maneira certa de trabalhar. Ele tem várias formas que chegam ao resultado que você quer. Então, não é uma forma certa e tal. Vai ter maneiras que são mais eficientes, outras nem tanto. Mas o processo que você usa para chegar naquele resultado, não tem um que é certo ou mais certo que o outro, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o comando componente explode, tá? Componente explode, que faz o quê? Ele vai segmentar e vai me dar aqui, ó, como outputs, os segmentos do quadrado e os vértices, tá? Eu vou precisar principalmente dos segmentos, mas a gente ter os vértices aqui também já poderia ajudar a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, a geometria aqui que eu rotacionei e explodir, e eu vou explodir também aquele quadradinho lá inicial, aquele que tá na base aqui, ó, que é esse aqui no começo, tá? E aí, olha só, né, então eu vou conectar aqui, ó, esse retângulo aqui no começo. Então agora eu tô aqui com os segmentos do quadrado de baixo e o segmento do quadrado de cima. E aí a minha ideia é conectar
um segmento à ponta do outro, de baixo, né? Então eu conectaria, teoricamente, essa linha aqui até aquele vértice ali de baixo, certo? E aí assim, como que eu posso organizar isso daqui de uma maneira mais eficaz, né? Eu vou usar o componente endpoints, tá? O endpoints que ele dá pra gente o início e o final de uma curva. E eu vou pegar essas 4 curvas aqui, que são as 4 linhas, 4 retas aqui do quadrado, essas 4 retas aqui, e conectar aqui no endpoints. E ele vai me dar o ponto inicial e o ponto final. Isso daqui vai servir para eu organizar justamente qual linha, qual segmento conecta com qual. E eu vou fazer a mesma coisa com o segmento aqui de baixo. Ó, conectar aqui os segmentos no componente endpoints. E agora eu vou usar um comando chamado extrude point, que é esse componente aqui. Extrude point, que faz uma extrusão de uma curva, né, um segmento de linha, um dado do tipo curva, a um ponto. E ele cria uma superfície, cria um wrap a partir dessa extrusão, tá? E aí o que eu faço aqui? Eu vou pegar esse segmento, por exemplo, aqui de baixo, ó, esse segmento aqui, e conectar com o start point ou com o endpoint aqui de cima. Então, olha só, vou pegar esse S e conectar aqui em ponto, ó. Aí, olha só o que ele fez aqui. Ele criou um triângulo daqueles que a gente queria. E se eu fizer o oposto agora, eu vou extrudar aqui, ó. Vou duplicar aqui, né? Pegar o componente extrude points de novo, ó, extrude point. Vou pegar agora o segmento, pera aí, ó, pegar aqui o segmento de baixo, olha aqui, ó, de cima no caso, desculpa, pegar o segmento de cima e conectar no endpoint, no S ou no E aqui de cima, olha aqui, ó, de baixo. Eu tô trocando tudo, gente, de baixo aqui, ó. Seria isso daqui. É esse daqui que a gente quer? Não é. Então eu inverto, ó. Não coloco o S, coloco o E. Olha só. É exatamente isso aqui que a gente quer. Olha só. Olha só esse ângulo aqui, ó. Vamos ver aqui no projeto. Olha aqui. É exatamente isso aqui que a gente está buscando. Esse detalhe aqui da entrada e tal, isso aqui a gente não vai se preocupar não, tá? Mas o que importa é a ideia geral do projeto. Então, ó, a gente está no caminho, tá joia? Então, o que a gente pode fazer aqui agora é o seguinte, a gente pode duplicar essa ideia, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fazer de novo o restante do edifício. Só que aí é o seguinte, aqui, ó, no Move, eu vou pegar o componente Move e o componente, né, do vetor aqui e vou duplicar, tá? Eu posso simplesmente começar a arrastar e apertar a tecla Alt ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu vou usar o componente Addition para eu somar o deslocamento. Então eu vou ter, ó, o deslocamento inicial, que é de 25 que eu coloquei aqui, eu vou duplicar esse number slide e vou somar. Então eu vou ter 25 mais alguma coisa, e esse mais alguma coisa eu vou também deslocar em Z, e no final eu vou ter esse quadrado aqui em cima, ó, com a rotação igual à do original, tá? No caso, eu não preciso copiar essa parte aqui, que é a rotação, né? Se eu fosse rotacionar aquele quadrado aqui de cima, né, se a ideia do projeto fosse essa, a gente poderia simplesmente acrescentar, copiar aqui esse rotate também, mas no caso desse nosso projeto a gente não precisa disso. Então eu tenho aqui, ó, o quadrado agora de cima e eu posso copiar essa ideia aqui todinha, posso dar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V e simplesmente substituir esse triângulo de cima pelo retângulo, né, esse quadrado de cima pelo quadrado de cima aqui, que é o segundo aqui, e o de baixo eu substituo por esse daqui, né? Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, e substituo esse daqui, eu coloco aqui embaixo e esse daqui eu coloco aqui em cima. Com isso eu vou ter, olha só, essa finalização aqui do edifício. Como vocês podem ver, ficou meio trocado aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e substituo o S pelo E aqui, ó, para até encontrar a combinação que funciona aqui para o nosso projeto, que é essa daqui, ó, tá? É só trocar, trocar o ponto aqui se tiver invertido, né, como estava antes, é só trocar o S pelo E aqui nos pontos, no Extrude Point, que funciona, tá? Então, com isso aqui, ó, a gente tem as faces do nosso edifício. Olha aqui, ó, o volume geral, exatamente do jeito como é no projeto. Vocês podem verificar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só,
essa representação aqui, ó, demonstra bem como é mais ou menos a mesma lógica, tá? Deixa eu verificar aqui, ó, se tem alguma escala. Não tem uma escala aqui, mas vocês podem ver que, ó, a parte de cima ele é bem maior do que a parte de baixo, né? O deslocamento aqui do quadrado nosso do meio, ela é até a base, né? Ela é menor do que do meio até o topo. Então aqui tá mais ou menos com a mesma lógica, por isso que eu fiz essa soma aqui, ó. Então se eu vier aqui diminuir essa coisa aqui, ó, por exemplo, e aumentar aqui a outra, ó, eu posso fazer esse ajuste aqui de acordo com a ideia do projeto. Então essa é a vantagem, inclusive, do projeto algorítmico, né, que eu posso sempre rever aqui as minhas medidas, as minhas opções indefinidamente, em tempo real, assim eu consigo atualizar e sempre preservar a ideia do processo, né? Toda a lógica que levou até aquela forma, tá? Então vou desabilitar aqui o preview disso aqui tudo até esse ponto, pegar essas faces aqui que a gente criou e eu vou juntar isso aqui tudo no merge, tá? Para eu ter uma única lista de dados que preserva, que já tem todas as informações que eu preciso, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, essas faces, juntar com essas aqui e aqui. Então a gente pegou toda aquela lógica do código e chegou nessa parte aqui que é basicamente o nosso volume, tá? A volumetria do nosso projeto. Daqui para frente a gente vai começar a fazer aquelas perfurações que tem aqui no projeto. Novamente, vou repetir, a ideia não é fazer igual, tá? A ideia é fazer nessa lógica, com essa ideia, com esse princípio aqui, com essa lógica. Eu cliquei em alguma coisa errada aqui, mudou o projeto todo e esquece. Vamos lá. Então, ó, a ideia é fazer essas perfurações aqui, mais ou menos seguindo o padrão, tá? Dentro dessa lógica. Vocês podem ver que aqui tem mais ou menos uma malha hexagonal, né? Não é assim, hexagonal perfeitinho, são os losangos aqui e tal. Novamente, vamos fazer parecido. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um grid, tá? Um grid hexagonal. Aqui no Grasshopper a gente tem esse componente aqui, ó, na aba Vector, que é no grupo aqui Grid, eu tenho esse componente aqui que é um grid hexagonal 2D, tá? O que ele pede aqui de input? Ele pede o plano base, ele pede o tamanho da célula e ele pede a extensão, né, em x e em y desse grid. Então se a gente colocar aqui na vista superior, ó, a gente pode entender melhor a ideia desse grid. O plano aqui como base ele tá o XY, né, que é o plano padrão ali do Grasshopper. O tamanho da célula tá como 1. Vocês podem ver aqui, ó, que é mais ou menos como se fosse, entre aspas, o raio, né, do hexágono, mas é a distância do centro até a aresta aqui do hexágono, ó. Tá vendo? Até o vértice aqui. Eu esqueci o nome, gente. Geometria tá precisando de uma revisão. Mas é isso. Então, a distância do centro do hexágono até essa aresta, até esse vértice aqui, é de uma unidade, 1 metro. Então isso é que significa aqui o tamanho, como se fosse o raio, né, do centro até aquele ponto. Eu posso colocar aqui já um slider para eu ter controle sobre isso. Então eu vou colocar aqui um 1.00, na verdade eu vou colocar 2.00. Eu posso experimentar aqui o dimensionamento dessa célula, que vai funcionar melhor para a gente quando eu estiver finalizando o projeto. Ó, posso ter aqui uma liberdade de modificar o tamanho da célula. E a extensão em x e em y, vai ser uma coisa arbitrária, porque a gente vai mapear isso daqui tudo nessas superfícies aqui, tá? Então eu vou colocar aqui arbitrariamente um 25, por exemplo, tá? Para y e para x, e aí dessa forma eu vou ter isso daqui, ó. Seria essa grelha, né? Essa grelha aqui que eu vou aplicar em todas as superfícies. Uma coisa que é importante é que essa grelha ela tem que ser maior que todas as faces do edifício. Então olha só, se a gente for ver aqui na vista de topo, isso aqui está com 60 metros. Se eu colocar aqui na vista frontal, eu vou ver que a minha face ela tem mais ou menos de altura uns 40. Ela tem 40, né? Eu coloquei 40 aqui. A minha maior face tem 40 metros de altura, as outras tem 25. Então essa grelha aqui ela tá com mais do que isso. Isso não precisa ser uma coisa precisa, tá? Mas o importante é que seja maior para que a grelha cubra toda a superfície, que aí dessa forma a gente vai conseguir ter
mais ou menos a ideia que o edifício tem, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Simples, mais ou menos. A ideia é a gente pegar essas faces aqui, ó, que o que a gente tem aqui são superfícies, tá? São superfícies do tipo untrimmed, né? Que a gente pode pegar e simplesmente colocar aqui como plano de referência. O Grasshopper, ele entende que quando o componente pede um plano de referência, né, um plano como input, se a gente fornecer uma superfície, ele entende que é o plano que contém aquela superfície, desde que a superfície seja uma superfície plana, tá? Importante, a superfície tem que ser plana. Se não for plana, vai bugar e tal, provavelmente você vai precisar acrescentar uma etapa intermediária, como um evaluate plane, alguma coisa assim, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui esse merge e conectar no P do meu grid hexagonal. Se a gente for ver aqui, ó, a gente mapeou aquela grelha no nosso edifício. Mapeou não, né? A gente aplicou ali. Vou colocar aqui na vista um wireframe aqui para a gente visualizar com a interface do Rhino mais direitinho. Então, aqui a gente tem essa grelha aplicada aqui. Uma coisa que a gente já pode pensar aqui em como fazer é o seguinte. Deixa eu tirar aqui o merge aqui para a gente voltar a ver a grelha aqui na vista superior, tá? Vou até ocultar aqui esse merge para explicar essa próxima etapa aqui para vocês direitinho. O que a gente vai fazer aqui? Vocês podem ver aqui no projeto, olha só. Isso aqui não são hexágonos, né? A ideia é hexagonal, mas é como se tivesse aqui, ó, o hexágono, tá? Aqui, ó, tem o hexágono e do centro do hexágono até 3 dos vértices dele vai uma linha. Então, para fazer isso aqui no Grasshopper, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa célula hexagonal e vou explodir. Então, eu vou usar o componente explode de novo, tá? No componente explode, eu vou ter aqui, ó, os meus vértices. Os vértices do hexágono. Esses vértices eu quero, olha só, deixa eu desenhar aqui, né? Eu tenho, ó, uma célula hexagonal. Então eu tenho esses pontos aqui nos vértices, nas arestas do hexágono. Eu quero conectar o centro a 3 dessas linhas. Então eu quero conectar a essa e a essa, tá? Então como que eu posso fazer? Eu vou usar um dispatch, tá? Vou usar um componente dispatch. E o que ele vai fazer? Ele vai aplicar esse padrão aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vai separar para mim. Então eu tenho aqui a lista de vértices e ele vai pegar todos os vértices aqui desse hexágono e ele vai falar, ó, o primeiro verdadeiro, então ele fica na lista. O segundo falso, então ele sai da lista. Aqui verdadeiro fica na lista, falso sai da lista e assim sucessivamente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, como lista, eu já tenho aqui um padrão verdadeiro, falso, eu não preciso mudar nada. A única coisa que eu vou precisar fazer aqui é criar um line, tá? Componente line, e vou conectar uma das duas listas aqui, pode ser a A, pode ser a B, tá? No point aqui, ó, dessa célula hexagonal, tá? Isso aqui é o centro, tá? Isso aqui são o centro dos hexágonos, olha só, se eu colocar aqui um componente point, ó, vou ver que é o centro das células, ó. Isso daqui eu conecto no meu B aqui do line, tá? Aí vocês podem ver que deu uma bugada aqui de leve, mas é porque a gente tem que dar um graft aqui no point, tá? Ó, agora se vocês forem ver, a gente tem aqui a nossa grelha hexagonal e a gente tem as linhas que conectam o centro dos hexágonos até 3 dos vértices desses hexágonos, tá? Esses 3 são os que estão saindo aqui da lista A, tá? Poderia ser da lista B, ó, aí eles seriam os outros 3, tá? Então tanto faz aqui, a sequência aqui, o resultado fica bem semelhante, é só que aí a gente vai trocar qual dos vértices a gente está pegando, tá? Esse graft aqui, se vocês ficaram com dúvida e tal, tem aula aqui no canal de quando dá graft, quando dá flatten e tal, em alguma situação e tal, é uma lógica de data tree, tá? Então vocês podem verificar aí no canal. E bom, daqui a gente já tá com a lógica por trás do nosso modelo, tá? Agora a única coisa que a gente tem que fazer é pegar isso daqui e aplicar nessas superfícies do nosso edifício, tá? Então a gente tem, ó, toda essa grelha, tudo isso aqui junto ali nas faces do edifício. O que eu vou fazer agora? Mais uma vez eu vou dar um merge, tá? Para eu juntar essas linhas todas num único ramo, uma única lista de dados. Aí vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui os segmentos que eu tenho, né, dos hexágonos, que esses segmentos aqui, ó, são os hexágonos
originais, e aqui as linhas que eu criei a partir da interseção da conexão do centro até 3 desses vértices. Então aqui, se vocês verem, ó, a minha lista de dados, ela tem ali 3 dados, né, 3 itens ali, ó. E aqui eu tenho 6, que são as 6 faces do hexágono. Então eu vou colocar isso daqui como D1, isso aqui como D2, e eu vou ter aqui como resultado a lista de dados com 9 itens. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar essa lista de dados, porque é o seguinte, qual que é a ideia dessa linha aqui agora? Como a gente vai fazer isso daqui se transformar no nosso edifício? Eu vou precisar intersecionar, não é bem uma interseção, tá? Mas é como se fosse uma interseção dessas linhas que a gente criou aqui no Merge com as faces do nosso edifício. Se vocês voltarem aqui para observar, vou ligar aqui o preview do nosso volume, esse edifício aqui, ó, ele tem 8 faces, né, na parte de baixo e 8 faces na parte de cima. Então ele tem um total de 16 faces. Então eu preciso que essa minha lista de dados aqui esteja organizado também em 16 branches. Então eu vou pegar aqui, ó, o Parent Viewer, né, aqui do Grasshopper, para a gente visualizar como está a nossa árvore de dados. E a gente pode ver que está tudo organizado numa série de ramificações. Mas eu tenho aqui, ó, 16 branches, tá? Então a única coisa que eu preciso fazer é o branch final terminar aqui. Então eu vou usar o que aqui? Eu vou usar o Shift Paths, componente que faz a gente retroceder alguns passos na organização dos dados. Então olha aqui, ó, Shift Paths, esse componente aqui, vou conectar o Merge aqui, e agora eu vou ver aqui como que tá a minha organização da lista de dados, tá? Ó, ela retrocedeu, mas ainda tem um nível acima. Então aqui o meu offset, que tá -1, eu vou colocar -2, tá? -2. Aí, ó, dessa forma eu tenho aqui agora todos os dados organizados até a camada em que tem 16 branches, tá? Então se eu for ver aqui, ó, tenho de 0, né, até 15. Então eu vou ter 16 branches, cada um com 5.625 linhas, tá? Que são todas as linhas que eu tenho nesse grid aqui. E aí eu tenho 16 e um para cada face do meu edifício, tá? Isso é que é o importante. A ideia é que a gente vai relacionar a coisa do data tree, da organização do data tree, dos dados aqui no Grasshopper, é que a gente vai ter a organização dos dados comunicando entre si, né? Então aqui eu tenho 16 branches, cada um com 5.000 linhas, e aqui eu tenho 16 faces, tá? A única coisa é que eu preciso dar um graft nisso aqui. Para eu não bugar aqui o programa todo, eu vou fazer aqui o componente graft, tá? Esse componente aqui, e vou trazer ele aqui para frente. Isso daqui nada mais é do que eu tô pegando aqui, ó, uma lista de dados que tinha as 16 faces aqui do meu edifício, e eu tô dando um graft nela de forma que ela vai ficar também, olha só, com 16 ramos. Isso daqui é exatamente a mesma organização, olha só, que a gente fez aqui em cima com as nossas linhas. Então observe como as árvores de dados estão idênticas, tá? A ideia do data tree no Grasshopper, da organização dos dados, é a gente fazer com que esse tipo de coisa aconteça para aquelas geometrias que a gente quer que conversem entre si no nosso modelo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse graft aqui e vou pegar aqui um Wrap Edges, tá? Wrap Edges. Aquele grid que a gente pegou. Aquelas cujo meio, ou seja, o ponto central delas esteja dentro desse contorno aqui da nossa face, tá? Então, esse graft tree conectar aqui no Wrap Edges, aí vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho destacado as bordas ali da geometria. Aqui eu tenho que dar um join, tá? Nas linhas aqui que eu tenho aqui, ó, triângulos, né? Então vocês vejam aqui que 6 ramos, cada um com 3 linhas. Então eu vou dar um join. Com isso eu vou ter 16, cada um com uma. E isso daqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ponto central dessas linhas aqui do nosso grid, tá? Esse grid aqui, ó. Essas linhas aqui desses hexágonos. Eu vou pegar o ponto central aqui dessas linhas, usando o componente mid.
Eu posso usar também, na verdade eu vou usar ele aqui porque o mid dá um... ok. Ele já vem naturalmente aqui no ponto central, então é só conectar isso daqui aqui. E com isso eu vou ter, olha só, o ponto que está no meio de todas as linhas aqui dessas nossas curvas, tá? E aí é o seguinte, eu vou fazer um teste. Fazer um teste aqui no Grasshopper. Qual é o teste? Se esse ponto da minha linha tiver dentro desse triângulo, tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui numa vista frontal para ver se... Tá vendo aqui tem um triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Se o meu ponto central aqui estiver ali dentro daquele triângulo, ele vai preservar a curva. Se ele estiver fora, ele curva, tá? Então vai ser um teste mesmo. Então o que eu vou fazer, ó? Componente point in curve, point on curve, aqui é point in curve, tá? Até bom eu usar isso aqui, diferença entre eles. O point in curve ele é o seguinte, a gente tem aqui a nuvem de pontos e aqui uma curva que tem que ser fechada, é uma região, e ele vai dar pra gente aqui, ó, 0, ele tá fora da curva, o ponto vai estar fora da curva. Se for 1, ele tá em cima da curva, e se for 2, ele tá dentro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses e aqui as minhas curvas que eu tenho aqui que eu juntei, eu vou colocar ali na curva do point in curve, tá? No input C. E aí com aqui, ó, uma série de valores, tá? Se eu colocar aqui um painel, eu vou ver que são valores, ó. Eu tenho 2, 0, 0, 0, 2 e tal. Isso daqui ainda não é um booleano, tá? Se eu colocar isso daqui como booleano, pega um booleano primitivo, ó, e colocar o painel aqui para ver agora, eu vou ter verdadeiro, falso, falso, etc. Mas é o seguinte, eu quero que só as curvas que estão dentro mesmo sejam verdadeiras. Então se for, quando a gente coloca o booleano, ele pega 0, vai ser falso, 1 e 2 vão ser verdadeiros, mas eu quero que só o 2 seja verdadeiro. Então o que eu vou fazer para garantir que isso aconteça? Eu vou usar um expression, tá? Componente expression, eu vou colocar aqui a condição aqui dentro. Vou usar o códigozinho, tá? A gente vai fazer uma aula ainda específica do expression e tal aqui no canal, mas a ideia é basicamente aqui a gente pode colocar um código aqui de programação simplificado, tá? Uma linguagem simplificada que o Grasshopper trabalha. Eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar a função if, abre parênteses, vai ser um x que eu vou colocar ali. Se ele for, isso aqui é a condição, tá? Se o x for igual a 2, igual a 2, então vai ser verdadeiro. Caso contrário, vai ser falso. Isso que está escrito aqui, tá? Se a função se, né? A função if é o se. X for igual a 2, aí vai me dar verdadeiro. Caso contrário, vai ser falso. Ok? Posso dar um ok aqui. Vou tirar aqui y, tá? Que não é uma variável que a gente precisa. Vou conectar o R aqui no X. E aí com isso agora eu posso verificar, tenho uma lista de true e false que está garantindo que se eu não verifiquei se eu tenho, né? Mas caso ele vai ser falso, ao contrário do verdadeiro, que caso eu colocasse o booleano direto, tá? Bom, já tenho aqui a minha máscara. Agora com o que eu faço? Ainda não está separado, né? Ainda tem aqui essa bagunça aqui de eu posso fazer então para garantir que eu vou ter separado. Eu vou usar o componente co-index. Mentira. Co-pattern. Esse componente aqui. O padrão. O pattern ele faz o quê? Ele trabalha com padrão de booleanos. Eu coloco aqui, ó, uma lista de false. Coloco a lista que eu quero organizar. A lista que eu quero organizar não é a lista de pontos, é a linha de curvas que está aqui no nosso shift paths, tá? Então eu vou colocar esse shift paths aqui na lista e o padrão eu coloco aqui no P. O padrão, no caso, é o resultado do nosso expression. Coloco aqui no P. Vou tirar aqui o preview dessa galera toda e eu vou ver, olha só, aplicado ali na nossa malha, nas nossas faces, na nossa superfície, as linhas que estavam dentro da curva, tá? E aí aqui tem uma coisa que eu acho importante a gente fazer, acrescentar um detalhe aqui no meio do nosso processo. Quando eu fiz aqui esse join curves aqui, ó, que é a borda, né, do nosso modelo, eu acho que é válido a gente criar um offset, tá? Olha só, offset, offset curve, no caso aqui, ó, negativo. Para quê? Para ter uma margem de segurança.
uma margem que vai para não ficar tão... Ó, vocês podem ver que a grelha, a superfície está toda coberta com as curvas. Quero ter uma margem que nas bordas ali não vai ter. Que se verificar no projeto aqui, ó, ela tem uma bordazinha que não tem assim. Então a gente faz ideia aqui no nosso modelo. E negativo porque vocês viram ali que quando tava, né, sem o negativo ele tava offset para fora. Eu quero offset. Aí eu vou pegar essa curva aqui, ó, e aplicar e substituir aqui na minha curva no point in curve, tá? É só trocar aqui, ó. E aí, com isso, a gente pode ver que agora, olha lá, a gente tem uma margenzinha de segurança. Que eu venho aqui no meu offset, ó, e aumentar, por exemplo, um pouco para ter mais margem ou menos margem, etc. Então eu posso ter um controle também de quanto está afastado da borda e tal, isso que a gente está fazendo. Bom, agora a gente já pode aqui do nosso modelo, porque já tá com praticamente tudo que a gente precisava aqui. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer ainda, que é aqui, ó, eu só tenho as, tá? São as linhas que eu apliquei na minha superfície. Se eu for ver aqui no finalzinho aqui, tudo que eu tenho são as linhas, ó, daquele grid. E aí o que eu preciso fazer que se tornar modelo, né? Eu preciso transformar uma forma em superfície. Para tem novamente uma série de maneiras que a gente poderia fazer isso. Eu aqui usei uma que talvez não seja a mais leve ou a mais eficiente, mas deu certo, eu vou trazer aqui para vocês. Se algum de vocês pensar numa forma de fazer isso de uma forma mais eficaz, compartilha com a gente, conta pra gente, manda pra gente lá no Instagram, @parametrizado. Aqui é o seguinte, eu vou usar o componente Surface Split, tá? Aqui a gente já reduziu bastante as nossas curvas, né? A gente tem listas de 300 e poucas curvas e tal. Se a gente vier aqui nas nossas células e aumentar, por exemplo, o tamanho das células, eu vou colocar aqui a célula com tamanho 2, por exemplo, reduz mais ainda. Então tem flexibilidade. Está um pouquinho pesado já, né? Porque eu já coloquei ali os condicionantes e tal. Eu vou deixar aqui com esse formato aqui mesmo, com esse tamanho, para não pesar. Mas então eu acredito que vai ser tranquilo de usar. É usar essas linhas aqui, ó, como curvas para cortar as superfícies que eu tenho saindo aqui do Graphite Tree, tá? Essas superfícies aqui, ó. Então eu criei aqui criei aqui um relay. Esse relay eu vou trazer aqui para cima e conectar aqui no Surface, tá? Eu tô conectando o Graphite Tree que a gente tirou aqui do Merge lá do começo. Eu tô conectando no Surface Split S, tá? Da superfície. O que eu tenho de output? Olha só, uma série de superfícies. Vocês podem ver, tem mais aquelas linhas estavam sozinhas, né? Porque ele mantém só que corta integralmente ali a superfície. E foi até bem rapidinho, na verdade. Então por isso que eu achei que ideia, com esse tamanho pelo menos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um list item só para a gente verificar como que está sendo aqui o resultado, tá? Então, ó, pegando aqui o primeiro item, a gente geralmente tem a superfície maior, Surface Split. Então a gente vê que a gente tem só ali aquela borda, né? E olha só como recortou direitinho. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar o oposto do list item para pegar justamente as superfícies as superfícies que foram cortadas daqui. Eu vou usar o Cool Index, que é um componente que eu coloco para ele aqui. O list item a gente coloca lá o 0, ele dá pra gente o 0. O index eu vou dar o 0, ele vai dar todos pra gente menos o 0. O 0 é o primeiro item da lista, né? Então eu vou colocar aqui, ó, como lista isso daqui, o índice. E olha só, ele me deu todos menos aquele que a gente estava vendo anteriormente. E o que eu vou com isso aqui? Fazer outro offset. Por que outro offset? Para eu criar essa bordinha aqui, ó, esse afastamento que tem dos losangos aqui no nosso projeto, tá? Então, ó, offset curve. Vou pegar esses índices aqui, ó, colocar no offset curve. A distância, vocês podem ver aqui, ó, na vista frontal, ó, ele tá dando offset para fora, então a distância eu vou colocar aqui de novo um negativo, tá?
negativo aqui no distance. O valor desse offset ser pequeno. A gente deu o offset ali no outro de quase 2, né? Eu vou colocar aqui, vai ser no máximo 1, talvez, no máximo meio, na verdade. Vou colocar aqui de 0 até 1 com 3 casas decimais. 0 até 1, 3 casas decimais. A gente vai poder verificar aqui o nosso resultado, tá? Então, ó, aquilo ali mais ou menos, ó, a gente pode controlezinho, tá? E aí, com isso daqui, ó, eu vou ter, olha só, o que seriam os nossos furos, né, do nosso modelo lá no final. Posso fazer aqui um ajuste fino, posso colocar aqui a medida certinha. E o que eu vou fazer com esse offset curve aqui no final? Vou fazer outro surface split. Surface split porque garanto que a superfície é este aqui já. Só que aí, antes desse surface split, eu vou ter que passar aqui de novo ou shifts para organizar a nossa lista de dados, tá? A gente for verificar aqui, ó. Olha como que tá essa nossa de dados, tá? Então eu vou colocar aqui um shift pad aqui no começo aqui para organizar a nossa ter a mesma lógica, quero ter 16 branches aqui no final. Então, ó, eu tenho que voltar aqui uns 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Então, aqui tá com menos 1, vai ser provavelmente menos 5, tá? De menos 5 7 aqui, ainda menos 6, menos 6, é isso aqui. A ideia, lembra, é ficar com a mesma árvore que esse, ó. Não é obrigatório, agora esse tecido é o ideal. Então, ó, as árvores estão aqui agora. Então, o offset aqui foi de menos 6, o surface. Na verdade, tem uma coisa aqui que a gente pode antes, que é o seguinte. Se a gente verificar aqui no projeto, não é uma grelha regular, né? Ela tem uns vazios aqui no meio. Então, eu posso retirar aqui alguns desses. Vou usar um componente chamado Random Reduce, que é um componente que retira alguns itens de maneira aleatória. E a gente pode controlar a aleatoriedade e tal. Aqui, ó, ele pede o número de itens que eu quero remover. Eu poderia colocar aqui list item e tal, ele ia remover, por exemplo, ó, 15 itens, todas as listas ali, por exemplo, ó. Então, ó, ao invés disso daqui, por exemplo, e isso daqui, ó. Então eu controlo essa quantidade aqui que ele tá tirando desse número. Mas para ficar uma coisa mais aleatória, eu acho que é válido a gente usar, tá? Que é esse componente aqui, Dino Pool. O que esse componente faz? Ele é uma série de list items, tá? Uma série de list items que eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito e vir em editar. E eu vou transformar esse daqui, ó, em 16, né? Porque eu tenho 16 faces, 16 listas. Eu quero que sejam 16 valores. Vou tirar as casas decimais para deixar com 0. O mínimo vai ser, sei lá, 5. Ele vai tirar pelo menos 5 de todas as faces. E o máximo aqui, ó, pode ser, não sei, 25 talvez. Tá? Um Enter aqui, ok. E com isso eu vou ter, olha só, 16 sliders com de 5 a 25. E aí o que eu posso fazer? Eu coloco isso daqui no R, aqui no Windows, e eu clico aqui, ó, randomize 100%. Randomize 100%. E aí olha só, ele aleatoriamente atribui ali essa redução. Eu posso vir aqui individualmente modificar para ficar menos para ficar uma coisa que eu controle ali. Lembrando que é um slider para cada uma. Eu posso aplicar aqui dessa maneira um controle e tal na minha redução. Para funcionar aqui eu tenho que dar um graft aqui. Então vem aqui, ó, graft. Aí agora sim é um slider para cada face, tá? Então, ó, se eu aplicar aqui, esse daqui, ó, é dessa face aqui de baixo, ó. Então, ó, eu aumento aqui, ele reduz, retira menos ali. Então, acho que é uma forma da gente ter aqui uma aleatoriedade. Posso colocar aqui, ó, aleatoriedade, o randomize para distribuir aleatoriamente. E agora com isso daqui, ó, se a gente verificar a nossa lista de dados, ela tá ainda com 16 branches, então posso passar pelo Shift Paths de novo e eu vou aplicar de novo no Surface Split, tá? Surface Split,
que eu vou colocar isso daqui como curvas, e a superfície eu vou trazer de novo lá daquele Graphit lá no começo, ó, nesse Graphit Tree que eu conectei aqui no Relay ali no começo. Vou aplicar isso daqui no Surface do Surface Split, e com isso esse resultado final aqui. Para a gente verificar aqui agora o que está acontecendo, eu vou usar o componente list item. Componente list item que dá pra gente o primeiro modelo ali da lista, e olha só, resultado final bem modelo que a gente tava utilizando aqui no projeto, tá? Novamente, não é idêntico, mas é parecido. Se a gente vier dar um bake no modelo, colocar aqui na vista renderizar, olha só, tirar aqui, olha só, basicamente o projeto que a gente estava usando de referência. Então é isso, gente. Tá pronto o nosso tutorial. Espero que a gente aplicou aqui uma série de conhecimento, né, de data otimização e tal, alguns componentes que são sempre úteis aqui pra gente ter conhecimento. Dúvida, conta pra gente lá no Instagram, conta aqui nos comentários, lembra que os comentários a gente tá sempre verificando também aqui no próprio YouTube. Semana que vem mais uma aula para vocês, e espero que vocês tenham gostado e tal, e que aproveitem, contem pra gente lá no nosso Instagram também. Então foi esse o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês. Quaisquer dúvidas, sugestões ou qualquer comentário que vocês tenham a fazer, fiquem à vontade para comentar aqui no YouTube mesmo, no nosso vídeo. A gente está sempre lendo os comentários e respondendo também. E pode mandar para a gente também dúvidas lá no Instagram, a gente compartilha, comenta e faz uma coisa mais interativa também por lá. E qualquer coisa a gente está aqui à disposição, tá joia? Então, até semana que vem, que tem mais um tutorial vindo aí para vocês, e um abraço, obrigado.